Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso estúdio, já estou com o convidado aqui no nosso palco. Vou apresentar então o primeiro especialista dessa noite, que é o Cássio Ferraz. O Cássio, que é palestrante, facilitador e especialista no desenvolvimento e a aplicação de soluções corporativas em todos os processos de vendas das redes de concessionárias autorizadas de veículos. Ele tem MBA em Recursos Humanos com especialização em Gestão de Pessoas e também é especialista sênior em Andragogia, para quem não sabe, o ensino de adultos, né? A gente continua aprendendo, tem a vida inteira para aprender, não tem só pedagogia, né? O ensino para as crianças tem também a Andragogia. E PNL, mas olha, não é só isso não. O Cássio está no segmento automotivo há mais de 30 anos e, gente, pasmem, olhem só os números desse homem, viu? Só nos últimos 2 anos ele capacitou mais de 16 mil profissionais em palestras, seminários, workshops e treinamentos. Cássio Ferraz, boa noite, seja bem-vindo. Que currículo, hein? Você trabalha, hein, homem? Muito obrigado, Milena, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Milena. É um prazer estar aqui e vamos juntos. Vamos fazer um programa bem bacana, uma noite bem legal. Vamos juntos. Você tem acompanhado a gente desde o início. Sim. Qual que é a sua expectativa para esse nosso encontro? Bom, eu tenho percebido que ao longo dos encontros, né, cada vez mais a capacitação tem vindo em primeiro lugar. Você falou da andragogia, da educação de adultos, e a gente fala hoje muito de educação continuada, né? A educação deixou o banco da escola e não está mais somente nela. Ela está no banco das empresas, ou seja, nós, inclusive em um dos painéis aqui, se falou muito de lifelong learning, né? O que a gente vai trabalhando dentro da educação continuada. Então, o profissional, tem uma frase que eu gosto bastante, se você me permitir, logo no início, claro, que ela diz assim: quer piorar, é só parar de melhorar. Se você ficar quietinho num cantinho, não se mexer, você automaticamente já vai piorar. Então, eu preciso... Se acomodou, já era, né? Já era. Gostei. Olha, gente, já começou com uma provocação, hein? Quem aí já estava pensando, tá bom do jeito que tá, já aprendi até aqui, né? Já fiz 5 ciclos, mais da metade, tá bom, posso me desligar hoje. Já começou a piorar, então, né? É isso aí. Não pode parar. Não pode parar. É o significado das coisas. Educação continuada. Porque o cliente mudou, o mercado mudou, e nós precisamos mudar, né? Esse é o mais importante, sair da zona de conforto. Muito bem, saindo da zona de conforto. Se você está aí já preparado para esse ciclo, com papel, caneta, seu tablet, seu computador, prontinho aí para fazer anotações, para também tomar nota das suas dúvidas, de casos que aconteceram na sua vida, das suas reflexões, menino, menina, você está muito bem na fita, viu? É isso aí, com certeza vai ser daqui para melhor. Olha, pode confiar, a noite promete. Nossa próxima convidada especialista de hoje é uma mulher. Nós temos aqui hoje um time equilibrado, homens e mulheres, né? E nós vamos receber remotamente a Cíntia Menegaso. E olha, gente, o currículo dela não fica atrás do Cássio não, viu? Nós temos aqui 2 realmente especialistas preparadíssimos. A Cíntia, ela é psicóloga, professora e coach internacional, especializada em treinamento e desenvolvimento, PNL, educação e mudanças comportamentais há mais de 20 anos. E ela também é coach Agile, coautora do livro Gestão do Tempo e Produtividade, palestrante, consultora de empresas e facilitadora online. Ela atua estrategicamente na área de RH, desenvolvendo, formando e conduzindo diferentes programas de capacitação para líderes. E, além de tudo isso, ela é mestre em educação geracional, idealizadora do canal Capacitação, gostei do nome aí, né? Faz o jogo com o nome dela, das mandalas de líderes e de líderes ágeis e do projeto Gestão Remota de A a Z. Cíntia, muito boa noite. Você também trabalha bastante, hein, mulher? Parabéns pelo currículo. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Cássio, a todos que estão nos assistindo. Milena, um prazer imenso estar aqui com vocês. E sim, Milena, eu estudo e trabalho, acho que desde o dia que nasci. Porque como o Cássio disse muito bem, não dá para parar, né? Se a gente fechar o olho por uma noite, né, Cássio? A gente já se desatualizou, né? Então, nesse mundo que a gente vive, a coisa está acelerada e a gente tem que seguir dessa forma, aprendendo e estudando todos os dias.
Muito bem, que bom que a gente está podendo passar essa percepção de uma forma diferente de tudo que a gente já abordou até aqui durante o nosso Foco Online e com esse senso de urgência. Acho que vocês foram muito felizes hoje nas colocações de vocês iniciais, mostrando isso para as pessoas, a disposição que vocês têm, a disponibilidade que vocês colocam, gerenciam para se formarem e se informarem e mostrando essa necessidade, esse senso de urgência. Muito bacana, muito bacana. Bom, antes da gente começar aqui, de eu começar o bate-bola aqui com os nossos convidados, eu quero fazer um convite especial para você que nos assiste. Eu quero receber sua pergunta. Eu quero receber seu comentário. Eu quero saber qual é a sua dúvida, tá? Por quê? Nós três aqui já estamos afinados, alinhados, a gente já elaborou aqui um conteúdo que a gente está pressupondo que vai ser bom para você, que é o que você quer ouvir, que é o que você quer receber. Mas será que é isso mesmo? Essa é uma grande oportunidade que você tem de ajudar a construir o que vai ser falado aqui, viu? Porque os nossos especialistas, vocês viram pelo currículo, são extremamente preparados. Então, manda aí a pergunta que eles vão, receber no peito e fazer gol, garanto, tá? Por favor, é assim que a gente vai fazer um encontro único. Só assim que a gente faz do jeitinho que você precisa, do jeitinho que você quer. Combinado? Cada vez mais eles vão participando mais. Sim. E vai ficando bom, vai ficando único, só para eles. Muito muito bom, legal isso. Muito bom. Vamos então começar com o beabá. Vamos pôr todo mundo na mesma página? Cássio, eu quero começar com você. O que é PNL, Programação Neurolinguística, e como ela surgiu? Legal, Milena. Vamos começar então com o beabá, como você disse. A PNL, ela é uma metodologia comportamental que foi criada para estudar a mente, provocar mudanças e, principalmente, buscar resultados positivos. O que ela traz de diferente? Ela vai trabalhar aquelas crenças, aqueles valores que já estão enraizados em todos nós, né? E que precisam necessariamente ser transformados, serem remodelados. Aliás, esta é a base da PNL, a remodelação dos pensamentos, ou seja, trabalhar isso de forma diferente para, consequentemente, realizar um atendimento diferente. A PNL foi criada em meados dos anos 70, com dois estudiosos, né, dois pesquisadores americanos, um professor de linguística, o nome dele é John Gringer, e o outro é o Richard Blender, que começaram a estudar a linguística, começaram a estudar o pensamento para trazer algo diferenciado no tratamento das informações, no tratamento das situações. Voltando ao conceito, né, programação neurolinguística, quando nós falamos de programação, nós estamos falando da aprendizagem, ou seja, o conjunto de informações que eu preciso armazenar para que eu possa me desenvolver melhor. Então, o quanto, por isso nós falamos no início, da quantidade de informações e da educação continuada. Depois eu tenho a parte né, neural, que é o HD neural, né, que são os nossos valores, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas fobias, os nossos desejos, enfim. E aí eu tenho a parte logística, a parte linguística, né, por isso programação neurolinguística, que são os comportamentos, verbal, não verbal, paraverbal, ou seja, gestos, sons, imagens, palavras, tudo aquilo que eu trago para que eu possa trabalhar isso de uma maneira diferenciada. Agora, quando a gente fala de programação neurolinguística, é muito importante entender o seguinte, por exemplo, as pessoas identificam conceitos, identificam valores de formas diferentes. Eu quero dar dois exemplos aqui muito simples. O primeiro deles, depois eu vou falar do entendimento da programação, que é o seguinte. Você imagina dois jogadores de futebol, por exemplo, né, de times diferentes, onde um deles recebe um cartão vermelho, já aprovado pelo VAR, né, recebe um cartão vermelho. A torcida de um vai ficar muito feliz, e a torcida de quem recebeu o cartão vermelho vai ficar muito triste. Mas a informação foi uma só. Um jogador recebeu um cartão vermelho. Então, quando a gente fala de programação neurolinguística, a gente consegue entender isso. As pessoas pensam diferentes, têm entendimentos diferentes e passam a agir de maneiras diferentes.
A partir da mesma informação. A partir da mesma Que informação. tem a ver com o repertório dela, a experiência de vida, os valores, o que ela aprendeu, o que ela acredita. Seria nesse sentido. Agora, antes da gente avançar, eu já quero aqui pontuar uma coisa. Pode ser que a gente esteja encontrando resistência aí na nossa audiência, viu? Porque quando fala de programação, informações que a gente tem que colocar, etc, tal, parece que esse negócio vai tirar a nossa espontaneidade. Essa é a primeira impressão, não é, gente? O que vocês acham? Mandem aí a impressão de vocês, aí a opinião de vocês. Vocês estão seguros? Estão sentindo que esse negócio de programação neurolinguística é uma coisa boa ou vai robotizar vocês, né? Até fez muita referência com a questão da informática, mas é bem embasado no ser humano mesmo, né? Sim, sim. Por isso o neural, né? Por isso aquilo que eu tenho e aquilo que eu acredito. E por que é importante, você colocou muito bem, Milena, entender isso e de que forma eu posso mudar comportamentos para conseguir resultados melhores, né? E isso é muito importante. Mas a primeira mudança que necessita existir dentro dessa metodologia é a mudança interior, ou seja, a primeira mudança que tem que existir é dentro de mim, para que depois eu possa trabalhar isso no outro. Eu vou falar mais para frente dessa mudança, correlacionando ao cliente na loja, tudo isso, mas vamos a um exemplo aqui só para fechar esse ponto. Imagine no avião, né? As pessoas que já viajaram de avião, num dado momento, a comissária de bordo pega e diz assim, caso haja uma despressurização do avião, máscaras cairão do teto, e é importante que você coloque a máscara em si primeiro, para depois você ajudar crianças e idosos. Então, a programação neurolinguística, a desconstrução, a remodelagem, ela tem que primeiro acontecer dentro de mim. Então, dentro daquilo que ela está enraizada. Então, se eu começar a ter novos pensamentos, eu passo a ter novas atitudes. Se eu tiver novas atitudes, eu passo a ter novos comportamentos. Se eu tiver novos comportamentos, consequentemente, o meu atendimento vai mudar. A minha forma de trabalhar o cliente vai mudar. Eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas para entender. Qual a primeira pessoa que eu preciso começar a enxergar? Está aqui. Muito bem. Cíntia, antes que o pessoal pense que vamos fazer uma programação mental para a gente interferir em resultados, né, de uma forma ingênua, manipular aí as situações para que o outro entenda o que eu quero que ele entenda, para que não fique nesse nível superficial, conte para a gente o que você considera essencial para a pessoa começar a praticar a PNL. Bom, antes de te responder isso, eu quero só dizer que eu sou uma apaixonada pelo tema. Programação neurolinguística mudou a minha vida. Olha e só. essa pergunta que você faz é exatamente o que eu gostaria de poder falar, né? O que é essencial para a programação neurolinguística funcionar é você se permitir a mudança. Perfeito. É mudar aquele pensamento de que nasceu errado, vai morrer errado. Não tenho sorte, nunca mais vou ter sorte. Então, Cássio colocava muito bem, e eu vou te responder essa pergunta completando a dele, se ele me permite. Há muitas coisas no nosso software, na nossa cabeça, na nossa máquina cerebral, portanto, programação neurolinguística, né? Então, há muita coisa na nossa cabeça que é parte da nossa história de vida. Então, para os familiares que estão assistindo também, é importante ir percebendo que programação neurolinguística é para todo mundo, é para qualquer ser humano, né? Então, muita coisa que está na nossa cabeça e que a gente fala, às vezes até sem pensar, não serve mais. E por isso a gente precisa atualizar. Então, programação neurolinguística é uma atualização da nossa cabeça. De coisas que falavam pra gente na infância, por exemplo, não chupe manga e tome leite. Mas espera um pouquinho, hoje eu tenho sorvete de uma determinada indústria que é de manga com leite. Todo mundo toma e não morre. Então eu posso mudar esse pensamento que lá de trás minha avó me falava. Faz sentido isso? Sim. Então há muitos pensamentos que a gente tem na cabeça que nos impede de ser próspero.
E aí, o que é fundamental para a programação neurolinguística? Além da gente desejar a mudança, é muito importante que a gente passe a perceber o que pensamos e o que falamos. Porque para reprogramar-se, a gente começa mudando o que a gente pensa. E não é difícil, eu garanto para vocês. É só um pouquinho de escuta, atenção e boa vontade. Aí tudo se transforma. Então vamos convidar a audiência a participar, até para a gente conhecer quais são esses pensamentos que eles consideram que precisam ser mudados, né? O que vocês acham? Então você que nos acompanha aí, participe agora. Quando você começa o seu dia, qual é o pensamento que surge aí na sua cabeça que você gostaria de mudar? Quando entra um cliente na loja, quando surge um problema, quando você recebe uma meta, ou quando vem a notícia de que não se alcançou aquele objetivo esperado, no seu dia a dia, quais são os pensamentos que você gostaria de mudar? Manda pra gente conseguir conduzir esse papo aqui bem do seu número, do jeitinho que é bom aí para você. Eu queria que a gente aprofundasse, enquanto as pessoas participam e mandam pra gente, mas mandem, gente, não vai me deixar aqui esperando, hein? Manda, hein? Enquanto a gente recebe aqui essas dicas do pessoal que nos acompanha, quais são os indícios assim que a gente poderia observar ou representações assim? Como é que a gente poderia caracterizar essa questão que a gente poderia perceber? Acho que agora eu vou encaixar a pergunta. Como que a gente pode perceber essa programação? Como é que a gente faz uma programação, Cíntia? Vou passar para a Cíntia aí, se você quiser, Cássio, você complementa. Cássio, complementa depois, por favor, tá? A gente percebe isso no convívio com a pessoa, no convívio com o cliente, no convívio com os nossos familiares. De que forma? Através de 3 sentidos que nós temos. Então, digamos, de 3 canais que a gente chama de canais representacionais. O nosso olhar, o nosso toque, então o sensorial dos sentidos, a visão e a fala. Então, essas 3 conexões, digamos, esses 3 botãozinhos, são os botões que a gente observa na pessoa. Então, cada um de nós tem frases, padrões que a gente repete, tem sons que nos despertam a atenção e tem gestos que a gente faz que dá para perceber que é uma resposta neurológica, né? Então, programação neuro ou linguística dos pontos dos quais a gente tá falando da programação neurolinguística, né? Dos pontos em questão. Então, esses são os pontos que a gente consegue observar no dia a dia. A gente chama isso de crenças que a gente tem. Crenças podem ser positivas, então crenças que nos impulsionam, e por vezes crenças que nos paralisam. Por exemplo, você acorda o dia, como você perguntou, Milena, para o pessoal, como são os 5 minutos do seu dia? Você tem crenças de que o seu dia vai dar certo e que aconteça o que acontecer, vai dar, ou você tem crenças do tipo, ai meu Deus, mais um dia? Ai, que saco, de novo esse cliente ligando para reclamar? Ai, não acredito que o cliente não ficou satisfeito tendo ele comprado esse super carro. Então, são crenças que a gente tem, porque são pensamentos que são verbalizados através das palavras, ou dos pensamentos, né, propriamente dito. Mas, Cássio, por exemplo, se a gente muda o pensamento, está resolvido? Digamos, a pessoa acordou e falou assim, hoje vai ser um dia daqueles, por exemplo, né? Toda segunda-feira é difícil para mim, digamos, eu já estou com esse hábito aí, já estou com essa crença. Aí ela assistiu a gente hoje, segunda-feira que vem, ela fala assim, hoje vai ser uma segunda-feira diferente. Está resolvido? Olha só como isso é interessante, né? Dentro da PNL, nós chamamos isso de âncoras negativas. Né? O que são âncoras negativas? É aquilo que você acredita como verdade fundamental e que e já está enraizado em você. Então, de novo, eu repito o que eu acabei de falar. Se você tiver novos pensamentos, você vai ter novos comportamentos. Então, a partir de agora, a mudança
que ele pode fazer diferente. Vamos voltar um pouquinho, se você me permitir, sobre o que ela disse, quando a gente fala dos sistemas representacionais, mas voltando um pouco do exemplo que ela deu de tomou leite e comeu manga, vai morrer. Eu tenho um exemplo já, veja se encaixa. Sim. Olha só, olha como o pessoal tá bem hoje, ó, rapidinho, ó, o Kleber Eduardo Dutra Rodrigues está dizendo assim, está caro. Na opinião do Kleber, esse está claro, olha aí, Cíntia, é já uma programação enraizada. Sim. Ele está falando do cliente já. O cliente já chega com a opinião de que está caro. Né? E aí, se ele pergunta, olha só o testemunho dele, se ele pergunta, bom, mas está caro em relação ao quê? Né? Pedindo comparativos, né, para entender como é que a cabeça do cliente funciona nessa avaliação. Aí ele diz, o cliente até gagueja. Então, ou seja, ele está tentando interagir, quebrar essa crença, mas ele não consegue entrar em sintonia e numa boa conversa com o cliente. Eu posso dar uma pitadinha ali no Kleber? Vai lá. Kleber, obrigado por sua pergunta. E por sua colocação também. Eu vou fazer uma analogia aqui. Preço é custo, valor é benefício. Quanto mais eu trabalho valor, menos eu tenho que trabalhar o preço. E quando eu falo da programação neural, é exatamente isso. Qual o preço deste trator? R$ 59.900. Qual o preço deste trator? O valor deste trator com airbag, sistema GPS, controle. Então, eu trabalho a parte neural para fugir destas armadilhas. E voltando àquilo que o exemplo que ela falou da manga, né? Para terminar, a gente traz um pouco para o lado do paradigma. O que são paradigmas? Mapas mentais que nos ajudam a navegar na vida, mas também nos impõem limites. Voltamos à PNL. Então, a empresa maior vence a menor. Não, o vendedor mais rápido vence o mais lento. Quem paga o salário é o patrão. Não, quem paga o salário é o cliente. O difícil é vender, o fácil é vender, o difícil é ter para quem vender. Então, quando a gente começa a pensar na construção de tudo isso, né? Por isso que no início nós dissemos, a mudança começa em mim. Para terminar, eu pergunto para o profissional de atendimento, para que empresa você trabalha? Ele fala, para Lero Lero concessionária, ou para a concessionária XYZ. Não, você trabalha para a empresa Roberto, você trabalha para a empresa Silvio, que é a sua empresa. Então, a partir do momento que eu quebro este paradigma e começo a pensar que eu sou o intraempreendedor do meu negócio, eu começo a usar PNL pura. E a PNL, ela não surgiu com esses dois estudiosos que eu te falei. Ela surgiu muito antes. Eles só encaixotaram e trouxeram uma cara nova. Milena, eu quero responder essa... Vá para a conversa. Isso, diga. E eu quero acrescentar, mas diga aí. Mas eu quero só completar essa colocação, essa pergunta, na verdade, que o nosso colega colocou, né? O Kleber. Vamos lá. Lembra que o que a gente está conversando aqui é programação neurolinguística. Tudo bem? Isso. Então, essa pessoa já tem uma programação sobre preços e valores. Qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu trabalho quando ela entra na concessionária ou me escreve isso? É conversar com ela sobre. E não é reforçar a programação que ela já tem. Não é reforçar a programação que ela já tem. É desconstruir a programação que ela tem. Mas e o que o Kleber fez? Ele falou assim, bom, mas com relação a quê? Esse é o caminho? Sim. Esse é um dos caminhos, é um bom caminho. Mas aí ele já disse que o cliente não gosta ou fica nervoso, que ele comentou, falou, o cliente até gagueja, então, ou seja, ele recebe uma barreira. Então, quais outros caminhos? É um bom caminho, mas eu perguntaria para ele assim, muito bem, me fala baseado em quê? Me conta um pouquinho, o jeito de falar do Kleber vai fazer toda a diferença. Não é a pergunta em si. Lembra, são 3 canais. O sensorial vai fazer parte deste momento. Por exemplo, um exemplo, tá? Bater nas costas do cliente e falar, me fala um pouco mais, por que você está achando caro? Deixa eu te entender.
Será que você viu isso, viu aquilo? E na medida que o cliente vai falando, e aqui tem uma boa dica para o Kleber e para todos, né? Que é importante da gente entender. Para eu perceber como eu devo falar com você, ou seja, para eu perceber qual é o canal de acesso do meu cliente e poder me conectar com ele, eu preciso escutá-lo. Eu não tenho como olhar para a cara da Milena ou do Cássio ou de qualquer ser humano e já saber qual é o ponto, o canal daquela pessoa. Certo? Então, eu faço perguntas para o cliente. Essa que ele colocou é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Mas eu tenho que prestar atenção no que ele me responde. Aí você diz no sentido do vocabulário e de como a pessoa se expressa. Que palavras ela usa? Ela usa palavras visuais, palavras auditivas ou palavras sinestésicas. Vou dar um exemplo, Cássio pode me ajudar. Nesse mesmo exemplo do Kleber, ele diz, tá caro. Kleber faz uma pergunta e o cliente responde, vai ser difícil para eu pagar, esse valor não dá para mim, realmente vai afetar a minha família, é uma prestação muito alta. Ele está falando de algo que ele está sentindo. Tudo bem? Sim. O mesmo cliente responde, tá caro porque olha aqui, ó. Olha esses juros, olha isso, olha aquilo. Olha, ele está dizendo que é visual. Perfeito? Ou ele diz assim, nossa, nem vem com esse blá 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 na minha orelha, esse valor não dá, pronto, acabou. Ele é auditivo. Tá. Então, quem vai me dizer o canal do outro, quer dizer, acho que vale uma correção aqui. Todos nós temos os 3 links de canal, mas tem um que é a nossa preferência, certo, Cássio? E esse que é a nossa preferência, a gente utiliza mais. E é também aquele que eu vou me conectar com a pessoa. Então, para eu conseguir me conectar com você, eu preciso primeiro te escutar. E aí eu vou falar no canal que você gosta de ouvir, e aí eu aposto que a venda sai. Olha, vamos então seguir adiante aqui. Vou pedir sua contribuição, Cássio. Então, a Cíntia já nos ajudou a identificar qual é o estilo do seu cliente, vamos dizer assim, né? Tem até uma palavra específica aqui, né? Qual é o sistema representacional, é isso? Se ele é auditivo, se ele é visual ou se ele é sinestésico. Sim. Tá bom, entendi. Então esse cliente é mais assim, mais assado, mais assim. Identifiquei. E agora, como é que vai ser a minha comunicação com ele, então? Vá lá, Cássio, segue o diálogo. Como seria, então? A partir do momento que eu entendo, que eu percebo, que eu identifico qual canal mais se destaca nesse cliente, eu começo a trabalhar os meus comportamentos direcionados àquilo que ele direciona. Então, vamos dar um exemplo, porque eu vou falar de rapport depois. Vamos imaginar que esse cliente me disse o seguinte, esse carro está caro. Aí eu venho com o que a Cíntia disse. E com o que o Kleber colocou com muita propriedade. Caro baseado em quê? Isso. Baseado no que eu tenho visto no mercado. Deixa eu falar para o senhor uma coisa. Esse carro, esse veículo, este trator, esta moto, ele traz o que existe de mais moderno em tecnologia, quando nós falamos de diferenciais do que esse carro. Então, eu começo a trabalhar sempre os benefícios do que esse veículo... Mas usando palavras da mesma, vamos dizer assim, do mesmo estilo dele? Do mesmo o senhor estilo viu dele. que tem isso, airbag? O senhor viu que, comparado com a concorrência, é a melhor relação custo-benefício? Perfeitamente. O senhor olhou esse detalhe aqui, por exemplo, se for se identificar que ele é mais visual. Olha essa taxa, um exemplo que ela deu. Sim. Tá. Vamos imaginar que ele seja auditivo, né? Eu naturalmente vou trabalhar o som do veículo, a acústica do veículo, o ronco do motor. Tem um exemplo de uma loja que nós trabalhamos uma vez, muito bacana, e o cliente estava interessado em comprar, posso falar a marca da moto? De uma moto. Enfim. Porque são tantas, não é? E essa moto tem um escapamento muito pesado, muito forte, que tem um barulho, um ronco muito gostoso. O que nós fizemos com esse cliente na videochamada, por exemplo? Nós ligamos a moto e começamos a acelerar a moto. Esse cliente era auditivo e trazia
sinais de um cliente também visual. Então, nós trabalhamos o ronco da moto, o design que a moto apresentava, e trabalhamos os diferenciais, a empunhadura do guidão, o tamanho do tanque, e fomos entendendo qual era o canal que mais se destacava no cliente. E quando esse se destacou, o ronco da moto fez toda a diferença. Ele se sentiu dentro da loja, sentado na moto e saindo para andar. Entendi. E aí faltou ilustrar o último caso, quando o cliente, no exemplo da Cíntia, que a gente está concluindo, né, essa jornada do cliente, aí, esse contato aí para vocês, quando ele comentou, minha família, prestação alta, como é que eu vou equilibrar as contas, etc, tal. Como é que a gente faz para se comunicar com esse cliente que é mais sinestésico? Qual que seriam os argumentos, as expressões, a forma de se comunicar com ele? Da mesma maneira, né? Tem uma coisa que eu gosto bastante de exemplificar, é assim. Quando você está em pé com o cliente, você trabalha em encantamento. Sim. Quando você está sentado com o cliente, você trabalha racionalidade. Ou seja, falar de preço sem agregar valor, consequentemente, você justifica uma parcela mais alta. Então, quando eu sento com este cliente, certo? Vou sentar com este cliente e vou demonstrar para ele. Então, por gentileza, senhor Roberto, o senhor pode sentar aqui? Vamos lembrar que esse carro tem ABS, airbag, volante multifuncional. Poxa vida, falando no volante multifuncional, o senhor lembra quando o senhor mudou de estação sem tirar as mãos do volante? O senhor lembra quando nós fizemos uma... Então, eu vou trabalhar a sinestesia dele, né? E um detalhe que eu quero ressaltar para o senhor, esse banco traz um diferencial muito grande. Ele traz o efeito antissubmarino, que é aquele que previne o escorregamento involuntário. O senhor viu que na hora que o senhor freou? Então, tudo isso para justificar o valor da parcela que eu vou trabalhar. E isso é uma parte muito técnica da parcela. Eu preciso fazê-lo sentar na mesa. A partir do momento que esse cliente senta, que eu começo a justificar pelos benefícios, eu vou trabalhar esse lado sinestésico dele, fazendo entender que o investimento que ele está se dispondo naquele momento é o investimento ideal para ele. Então, nessa hora, eu não posso trabalhar somente o cliente sinestésico. Ele tem que ouvir aquilo que ele gostaria. Ele precisa sentir e enxergar aquilo que ele precisa. Neste momento, eu trabalho todos os sentidos. Não existe direcionar somente um ponto nesse momento do fechamento, no momento na amarração da negociação. Sem dúvida. Entendi. Nós vamos seguir só um minutinho, porque a gente está tendo participações aí online no aplicativo. Eu quero ver. Cadê o pessoal interagindo? Vamos mostrar no telão? Semana passada a gente mostrou vocês. Ai, que sucesso! Pera, quanta gente. Matheus Henrique Polo. Olha aí, nós três. Ficamos bem na foto, hein? Bom. Natália Mendonça da Cruz. Dárcio da Silva Caldeira. Vamos que vamos, é isso aí. Gostei, Dárcio. Uhul, começou. Olha a empolgação do pessoal. Muito que bom. delícia, gente. Isso mesmo, quero ver mais, quero ver perguntas, quero ver também os comentários de vocês, as dúvidas, viu? Descrevam as situações do dia a dia para a gente ir bem pertinho do negócio mesmo de vocês, né? Olha, Cíntia, a gente está falando aqui da venda, né? A gente caracterizou bastante aqui essa questão da venda. Mas eu queria saber de você se a programação neurolinguística também é importante no pós-venda. Uau! Eu divido programação neurolinguística. Quando eu falo de vendas, eu divido programação neurolinguística em 3 etapas. Antes, a venda e o depois. Antes, pensando no mundo que a gente está vivendo, ok? A foto que eu vou colocar no meu site, a qualidade da telefonista ou da pessoa que atende o telefone, a voz dela, o humor. Então, antes, tudo antes, ok? A foto, a escolha da foto para aquele que é visual no meu site. Vamos pensar num outro segmento, por exemplo, restaurante, a foto com a comida. Aquela frase que a gente escuta, a gente come com os olhos. Eu sempre completo, se a gente for visual, né? Se a gente for sinestésico, a gente quer a comida da mamãe.
né? E se a gente for auditivo, a gente vai lá rápido para os comentários para ver o que estão comentando. Então, assim vai, né? Então, antes, tudo que eu faço antes do cliente entrar em contato comigo. Durante, exatamente o que o Cássio falou. O momento antes de sentar à mesa e o momento da mesa, que é o momento da venda propriamente dita. Cintia, ainda tem o depois? Claro que tem o depois. Aquela ligação para o cliente para saber se ele está satisfeito, se a filha para quem ele comprou o carro se emocionou, se ele tirou uma foto para eu postar no site novamente. Então, nesse mundo online, programação neurolinguística, além de ser a chave do sucesso e das vendas, ela tem 3 momentos: o antes, a venda e o depois. E eu ficaria aqui dando infinitos exemplos, não só para carro, mas para moto, para trator, para o que quer que seja. Porque quanto mais a gente tiver informações, mais a gente conhece o nosso cliente. Então, imagina que um cliente vai até a sua loja, a sua concessionária, e você sabe que ele está comprando um trator para o primeiro plantio da fazenda que ele acabou de adquirir. Ele está te contando, muito provavelmente esse cara tem algo de sinestésico. Não te custa ligar para ele depois e verificar como foi. Entendi. Olha só, o Arilson Manuel dos Santos, ele tem uma pergunta aqui sobre justamente o pós-venda. Ele está caracterizando uma situação. Ele diz assim: o cliente acha que o veículo, mesmo na garantia, não pode dar defeito porque o carro é novo. Aí acontece defeito e ele chega bravo. E aí? Como é que faz para lidar com esse cliente aí? Aí é uma tristeza, né? Essa história de recall, ou quando a gente... Olha eu já com a minha crença, quando a gente não dá sorte no carro zero, não é? Como é que a gente faz para trabalhar isso? Quem quer comentar, o Cássio ou a Cíntia? Pode ser? Acho que pode ser, Cássio, comentei. Tudo Muito bem. bom. Vamos lá. Pode voltar a pergunta, por gentileza? Ele está dizendo o seguinte, até o nome dele eu quero pegar aqui de novo, mas ele está dizendo o seguinte, como é que faz quando o cliente que comprou carro zero chega na loja, aí o Arilson, chega na loja e aí o cliente está bravo porque o carro deu defeito e o cliente não admite que o carro deu defeito. Ele comprou zero, como é que deu defeito? Veja só. A Cíntia colocou muito bem e eu quero... Obrigado, Arilson, por sua pergunta. E ela é muito importante porque ela acontece em todos os lugares. Ela acontece numa concessionária de automóveis, ela acontece numa concessionária de tratores, numa loja de caminhões, enfim. Vamos lá. Primeiro é ter um entendimento que não necessariamente isso tem que ser algo de pânico dentro da concessionária, até porque isso pode acontecer a qualquer momento, de qualquer forma, para qualquer um. Então, quais técnicas eu posso utilizar aqui para poder atender esse cliente e trazer um diferencial? Primeiro, tem uma técnica muito bacana que é entender para atender. Então eu preciso... Anota, gente, entender para atender. Entender para atender. Então eu preciso, primeiro de tudo, entender qual é o problema do cliente para que eu possa dar continuidade no atendimento desse cliente. A única coisa que o cliente não quer ouvir nesse momento, Milena, e isso acontece com você, comigo, é que o consultor técnico, né, aquele que faz o atendimento, fica, calma, senhor, calma. Eu estou calmo, é isso que ele fala, eu estou calmo. Então, deixe o cliente falar, faça perguntas abertas. Senhor Roberto, me fale um pouco do tipo de problema que está acontecendo no seu carro. E deixe o cliente falar. Nesse momento, nós não praticamos a oratória, nós trabalhamos a escutatória. Tá. E isso é muito importante e eu vou falar um pouco disso daqui para frente. Escutativa, o pessoal também usa esse termo, né? Escutativa. Exatamente. Né? Não é simplesmente ficar em silêncio e deixar o outro falar, porque aí essa escuta, ela não existiu, né? E você pensando em outra coisa. Sim. É escutando e tentando compreender o passo a passo. Perfeitamente. Né? Uma outra coisa que não posso fazer, de novo, a questão das âncoras negativas, né? Eu não posso dizer para o cliente assim, mas, senhor Roberto, eu não tenho culpa, a culpa não é minha, não posso fazer isso. Eu preciso me colocar
para o cliente de forma que eu vou resolver o problema dele. E informá-lo que, consequentemente, o carro dele, como está na garantia, vai permanecer com as mesmas condições, porque nós estamos falando de uma autorizada, vamos trocar por peças originais, e trabalhar essa tranquilização no cliente, tranquilizá-lo em relação a isso. Claro que o cliente vai ficar bravo, é normal que aconteça isso, mas se eu tiver jogo de cintura para trabalhar, eu vou falar do rapport, mas eu quero falar daqui a pouquinho. Então isso que eu ia falar, se dava para encaixar a questão da empatia e do rapport. A gente falou muito desse tema, a gente anunciou essa live muitos dias, desde o início, entrando em rapport. O pessoal está muito ansioso para saber o que é o rapport. Chegou a hora do rapport? É no problema que chegou a hora do rapport? Podemos falar dele agora. O que é o rapport, né? Até para exemplificar, se você me permitir. Sim? E depois a Cíntia quer também comentar um pouquinho sobre isso, mas diga, Cássio. Ou a Cíntia acha que... Eu quero colocar antes do Cássio entrar em rapport, se vocês me permitem. Vá lá, então, rapidamente, vamos ver. E rapidinho, Cássio, esse exemplo que você deu, ele é perfeito. Mas pensa assim, ó, se o dono da concessionária, o cara que vendeu o carro, tá? Respondendo a pergunta do nosso... do Arilson. Do Arilson. Então, o que ele pensa? Ele pensa que cliente tem sempre razão e por isso eu tô aqui e vou atendê-lo, né? Vou acolher essa angústia e raiva dele, nervoso, ou eu penso que cliente é sempre um problema? Então, veja que sempre vai partir da pessoa para não ir para o embate do conflito, você entende? Entendo. PNL não acontece no outro, PNL acontece primeiro na minha programação. Vocês estão falando isso desde o começo, né? Sobre como emite e recebe, né? Porque dependendo do que ele pensa do cliente, ele vai reagir de um jeito. E esse é um ponto importante, porque a gente acha que é o outro que tem que parar de reclamar. Mas, na verdade, sou eu que tenho que primeiro entender o que eu penso sobre a situação para, então, conseguir fazer a diferença e, automaticamente, estabelecer rapport. E por isso que o Cássio comentou sobre entender para atender e depois mostrar preparo, profissionalismo, estrutura, né? E aí você ia começar a questão do rapport, então. Aí que nasce o rapport. Sim, eu vou fechar o que ela disse. Olha que legal. Aí entra uma outra situação dentro da Neural. Segunda-feira. Ou seja, eu venho de um final de semana maravilhoso, e aí eu dou de segunda-feira, eu estou relaxadão, entro na oficina, e aí eu recebo um cliente desse. Então, eu já começo a trabalhar aquelas crenças de que os maiores problemas acontecem às segundas-feiras. Então, que tudo dá errado na segunda-feira, né? Cadê aquele brilho nos olhos quando você começou, né? Aquele brilho nos olhos. Poxa, eu vou fazer a diferença na loja, vou trabalhar na concessionária de maneira diferente, e aí o tempo vai passando, e você deixa essa situação ficar maior do que você. Então, são as âncoras negativas, novamente. Por isso que eu preciso mudar, por isso que eu preciso trabalhar isso de forma diferente. E aí, complementando, e dentro da pergunta que você falou, sobre o rapport, né? Milena, já conversou com uma pessoa por horas, assim, mas assim, quando você dá por si, você fala, nossa, passou como se fosse segundos, né? Sim. Ou você olha para alguém e diz assim, nossa, o santo bateu, né? Não, é isso que eu ia falar, eu te digo mais, quando o tempo passa rápido, as pessoas ficam encantadas, apaixonadas, ficam assim, querendo logo marcar, vamos marcar o próximo almoço, não deu tempo da gente falar tudo que a gente queria, vamos viajar de novo. Passou muito rápido, né? Sim. É uma paixão que cria. Isso, algumas pessoas chamam de conexão, outras pessoas chamam de sei lá, de empatia, que eu vou falar disso daqui a pouco, mas na verdade eu chamo isso de pintar um clima. Uau! Pintar um clima. Pintar um clima com o cliente. Exatamente isso. Gente, cuidado com essa anotação, presta atenção aí, depois o parceiro acha a anotação em casa, já viu? Vou explicar agora, você precisa pintar um clima com o seu cliente. Se o cliente chega na loja, um cliente como esse, ou vou dar vários exemplos aqui, mas ele, bom dia, pois não,
certo, deixa o carro ali que eu já vou atender o senhor está na fila. Total anticlima. Não vai criar um rapport, principalmente se esse cliente estiver visitando a concessionária pela primeira vez. Então, como eu posso criar um rapport com esse cliente? Olha que interessante. Olá, bom dia, o nome do senhor é Roberto, né? Seja bem-vindo, senhor Roberto, à concessionária Lero Lero, é um prazer recebê-lo aqui, nós estamos rigorosamente no horário e o senhor será o próximo dentro do nosso atendimento. Inclusive, vou fazer uma entrevista com o senhor, consultiva, para entender qual é o seu problema. E aí o cliente já se sente acolhido por aquele profissional. Chega lá no carro do cliente, o profissional fala, senhor Roberto, muito obrigado, o senhor chegou a tomar um cafezinho, nós temos Wi-Fi aqui na loja, e já apresenta todos esses pontos para ele. Chega no carro do cliente, o cliente fala assim, Milena, ó, eu estou com um barulho aqui na roda da frente, tec, 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 tec. Então eu já sei o que esse cliente é. Automaticamente esse é um cliente auditivo, ele presta atenção no... Ah, então o senhor está me dizendo que tem um barulho na roda dianteira direita e que esse barulho tem incomodado o senhor, correto? O senhor pode me dizer aproximadamente quanto tempo ou qual velocidade o senhor ouve esse barulho? Ah, não prestei atenção, esse cara não é visual, porque ele não bateu o olho no odômetro para ver qual a velocidade que o carro estava. Então eu começo a criar esse rapport de maneira diferenciada. E eu não posso falar somente de rapport sem falar de empatia. O que é empatia? A empatia é me colocar no lugar do outro. Não é tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado, e sim tratar o cliente como eu gostaria de ser tratado. Essa é a grande chave. Então, o rapport é o clima. O rapport é pintar um clima. Uau! Então, já arrisca o pintar um clima com o seu cliente aí na sua anotação, para o bem geral aí da família inteira, e coloca aí, rapport. Rapport. A palavra se escreve R-A, dois P's ou um P? Dois P's, O-R-T. Na verdade, ela é uma Criando palavra rapport. francesa que se diz a rapport. Ó, muito bem, muito bem. Cíntia, vou jogar para você, mas antes eu tenho um recadinho aqui para dar. Você que está aí nos assistindo, olha, eu quero só te lembrar, não saia daí, né? Você sabe por quê, né? Porque só quem assiste cada ciclo do começo ao fim completa para mim, ganha o certificado. Então, não é hora de sair, continue com a gente, tem bastante coisa ainda aqui que a gente vai pontuar, sua participação é essencial e vale, viu, gente? Porque cada certificado, além de você aprender, você pode anexar no seu currículo, não é? Aí você começa o ano de 2021 com 8 novos certificados no seu currículo. Poxa, gostei, hein? Ideia ótima, não é? Fica com a gente até o final, ok? O certificado chega toda sexta-feira após a quarta-feira do ciclo. Então, hoje é quarta, amanhã é quinta, sexta-feira ganha o certificado quem ficou do começo ao fim, ok? Bom, vamos lá. Seguindo, Cíntia, é fácil entrar em rapport? Quais são as dificuldades? O que impede a gente de entrar em rapport, hein? Se perguntar isso pra mim é sacanagem, né? Porque eu acho fácil, né? A Cássio também acha fácil, Você acha fácil, Cássio? Eu penso que necessita, de novo, se doar para isso. Eu vou falar um pouco disso também. Necessita a predisposição. Sim. Porque quando nós lidamos com pessoas, nós lidamos com o público, né? E necessariamente, aquilo que eu disse, quem paga o salário é o patrão? Não, quem paga o salário é o cliente. Então, necessariamente, eu preciso ter esse diferencial. Agora, Cíntia, me ajuda, me esclarece. Se entrar em rapport é a gente estar no mesmo clima que a outra pessoa, se ela está animada, se ela está mais focada, está com pressa, está nervosa, e a gente conseguir empatizar ao ponto de estar caminhando junto com ela, isso afeta um pouco, assim, a nossa personalidade? Confunde o nosso ser, assim, no dia a dia? São perguntas de quem também, além de estar tentando entender, também fica com receio dessa questão de alteração, de perder a identidade, né? A resposta é não. Para isso que você está perguntando, a resposta é não. Vamos só... Acho que vale aprofundar um minutinho num ponto importante. Tá. Você sabe que quando alguém abre a boca de sono, a outra pessoa quase que automática abre também? Sim. Pois é. Isso é rapport. Eu explico. A gente tem uma pecinha dentro da nossa programação neurolinguística chamada neurônio espelho. E o que é o rapport? É quando o meu neurônio espelho se conectou com o seu. Então, quando eu falo uma palavra que te agrada, a gente conecta. Mas a gente é indivíduos separados.
Então, como o Cássio explicava, se eu estou com boa vontade, disposição em te escutar, automaticamente eu vou repetir palavras que você acabou de falar, vou falar muito próximo do que você quer escutar e a conexão foi estabelecida. Rapport serve, como diz Cássio muito bem, para criar o clima, mas é porque a gente tem um interesse por trás disso, né? Um interesse de fidelizar o cliente, de ter boa relação, muitas vezes de fidelizar uma venda, de não prorrogar uma briga ou uma reclamação. Então, programação neurolinguística, e Rapport é uma das ferramentas, é exatamente isso, é ativar, porque isso se ativa automaticamente, na verdade, né? Então, quando o primeiro colega nosso colocou, aí eu falo alguma coisa para o cliente se irrita, né? Eu falo de preço, o cliente se irrita. Claro, você não se conectou com ele. A palavra, o canal que foi usado, não criou rapport. E quando não cria rapport, há uma certa resistência. Então, eu tenho que ter muita predisposição, eu gosto da expressão interesse genuíno, né? E aí, a minha receita para programação neurolinguística, ela é simples, mas poderosa. Quando você se relaciona com o outro, você quer estar certo ou você quer ser feliz? E aí, gente? Exato. Se você quer estar certo, você vai estar mais fechado, só vai valer a sua opinião e a gente não estabelece rapport. Se você está afim de ser feliz sobre todos os aspectos da nossa vida, eu vou escutar o cliente, eu vou sugerir uma outra cor, eu vou pedir para ele vir tomar um café assim que a pandemia passar, eu vou mostrar uma outra foto, eu vou fazer várias maneiras para me conectar com ele. É isso que as empresas têm feito para trabalhar a programação neurolinguística no mundo online. Não na forma como eu gosto, porque eu não quero estar certo, mas na forma como o cliente precisa, porque o cliente quer e eu quero ser feliz. Mas e aí, Cássio, então, independentemente do estilo da pessoa, é isso, da personalidade, a gente consegue entrar no clima, se conectar com o outro. Uma pessoa mais quieta, um cliente mais extrovertido, ou um cliente mais quietinho, mais detalhista, outra pessoa mais resolvida, mais prática. Dá para criar rapport, mesmo quando a gente tem diferenças de personalidade? Eu quero também que você coloque para a gente de que forma essa utilização das técnicas de rapport, se você pode acrescentar mais sobre isso, influenciam assim no atendimento. Quais são as ações e reações que eles podem observar? Ok. Eu vou, antes disso, só complementar uma coisinha que a Cíntia falou que eu achei bem inteligente. Vamos imaginar o seguinte, o cliente, vamos voltar ao caso do Arilson, por exemplo, que eu achei que isso aí daria um painel aqui inteiro. Quando o cliente vem com essa reação, como que eu posso utilizar o rapport? Sim, seu Roberto, poxa, eu imagino, realmente eu me coloco no lugar do senhor, comprar um carro 0 km, um trator 0 km, uma moto 0 km e ter problemas, é isso que a gente não espera. Por isso que existe a garantia da loja, e a garantia cobre perfeitamente essa situação. Então, quando eu falo para o cliente, eu entendo o seu problema, eu me coloco no lugar do senhor, automaticamente eu já estou criando o espelho que ela disse, que é a técnica do espelho, que nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, que é o espelhamento, né? Então, automaticamente, eu manifesto o mesmo encontro com ele, eu encaixo a minha fala na necessidade desse cliente. Porque desejo é querer, necessidade é precisar. Naquele momento, ele tem uma necessidade de ser ouvido dentro de um desabafo. Se esse carro, por exemplo, deu problema num final de semana, ele passou o final de semana reclamando, inquieto, insatisfeito com os familiares. Então, por isso que tem que partir de mim. E aí entra a sua pergunta, que técnicas a gente pode usar associando a PNL com o rapport, que é uma das principais ferramentas dentro da PNL. A primeira delas
Trate o cliente como único, ou melhor, seja único para o cliente. É muito importante isso no atendimento, e principalmente quando a gente passa a utilizar a técnica PNL, né, dentro do rapport, é não ser generalista no atendimento. Atender o cliente como ele fosse mais um. Olha só o que eu vou falar agora, Milena. O cliente passa 5, 10, 15 anos juntando dinheiro para comprar um trator, porque ele precisa arar a terra, ele precisa ter uma produção diferenciada. O cliente passa 4, 5 anos juntando dinheiro para comprar uma moto, para trabalhar. Então, eu preciso entender a sua necessidade e tratá-lo como único. E isso se reflete não só em vendas, mas também no pós-vendas, em todas as maneiras, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar nos meus treinamentos: nós não vendemos carros, motos, tratores, nós realizamos sonhos. Quando a pessoa está comprando um trator, ela está abrindo um negócio para trabalhar dentro da lavoura. A moto, muitas vezes, ele está comprando para passear, mas ele vai fazer entrega numa pizzaria, ele vai trabalhar de motoboy. No carro, a mesma coisa. Ele comprou um carro para fazer o Uber, então eu preciso tratá-lo como único. Esse é um ponto. Quando eu trato ele como único, eu chamo ele pelo nome o tempo todo. Ou seja, eu reforço o tempo todo, é uma das técnicas da PNL, rememorar quem ele é, a importância que ele tem. E quando eu trato tudo isso, eu coloco um sorriso na voz para atender esse cliente, né? Colocar um sorriso na voz não é ficar contando piada, não é isso. É: olá, como vai? Seja bem-vindo à nossa loja, é um prazer recebê-lo. Meu nome é Cássio Ferraz, eu sou o profissional que vai atendê-lo daqui para frente, identificar as suas necessidades e trabalhar o seu desejo da compra. Fale-me um pouco do que o senhor está precisando. Tudo isso é tratá-lo como único. Ele vai olhar e falar: uau! E o rapport tem um pouco disso, é o efeito uau, sabe? Poxa vida, me trataram tão mal lá atrás e hoje eu tenho um atendimento diferenciado. Porque isso me traz muito, muito próximo do que a gente chama de paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Até outro dia nós tínhamos 4 marcas: Volkswagen, Ford, Fiat e GM. Hoje são mais de 50 marcas. Hoje são mais de 28, 25 marcas de motocicletas, de caminhões, de ônibus. Então, quando a gente fala desse diferencial, um outro ponto super bacana que é dentro da PNL, que a gente usa, eleve a sua energia, né? Elevar a energia é fundamental, é super importante dentro disso. Mostrar vida, mostrar energia, mostrar disposição, né? Muito bem. Gente, eu tenho aqui mais uma pergunta da audiência. Eu vou passar essa pergunta para a Cíntia, mas antes aqui, eu quero saber se você que nos acompanha já baixou o aplicativo do Foco Online. Já baixou? Que bom! Ótimo, parabéns. Se você ainda não, então olha, aponte agora mesmo a câmera do seu telefone de celular para este quadradinho que aparece aqui no canto do seu vídeo, QR Code. Você vai ser direcionado ao aplicativo do Foco Online. É muito importante você baixar esse aplicativo para você interagir. Cria-se ali uma comunidade, não é? Você pode aproveitar esse encontro para trocar informações, falar de produto, falar de serviço, não é? Falar de estoque, falar de técnicas que você está aprendendo ou não que dá certo, o que você precisa evitar. Troca informação, gente. Aproveita o aplicativo para isso, viu? O pessoal usa muito para postar foto, para deixar recado, mas usa para negócio também, tá bom? Não perca essa oportunidade. Olha só, Cíntia. Dando sequência aqui, eu estou gostando que o pessoal que está nos acompanhando está realmente seguindo com a gente nesse fluxo aqui, conforme o que vocês tinham previsto, os passos que a gente daria para poder levar essa informação para o pessoal que nos acompanha. A Morgana Leal, ela está contando assim: e quando um cliente já chega fechado, falando mal do produto, do preço, do atendimento, da avaliação, enfim, não dando oportunidade de criar rapport, como é que faz? Vocês tinham falado aqui há pouco, não falar o que o cliente quer ouvir, mas como ele quer ouvir, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é possível criar rapport, mesmo quando a pessoa está fechada para. Sem dúvida nenhuma. Tudo vai depender da experiência que eu vou oferecer para a pessoa. Cássio é muito mais especialista em vendas do que eu, mas eu tenho uma premissa em vendas. Se a pessoa entrou na loja, é porque ela deseja alguma coisa. Cabe a mim me conectar com este desejo ou necessidade. Eu passo por diversas lojas na vida e não entro. Quando eu entro, é porque há em mim uma necessidade.
às vezes nem declarada ainda, mas há uma necessidade. Então, é Morgana, né? O nome Isso, Morgana Leal. Aliás, me permita, Morgana Leal fez treinamento comigo em Porto Alegre. Jura? Você a conhece? Sim, é uma vendedora de motos. Nossa, parabéns, Morgana. Não perde uma oportunidade de fazer a diferença na vida dela. Gostei. Muito bacana. Um abraço, Morgana. Um abraço também meu para você. Então, Morgana, eu não a conheço, mas prazer, né? Eu acho. Vamos voltar naquela ideia que eu disse do antes, do durante Sim. e do depois. Ele pode até não comprar agora. Ele entrou, ele reclamou, ele falou, nananá, e desabafou. E o depois, eu ainda tenho uma chance. Eu, no seu lugar, criaria rapport pelo telefone. Ligaria posteriormente, verificaria se ele estava mais calmo, se agora ele está disposto a ouvir as qualidades do produto que você tem para apresentar, que você se lembra do dia X, do horário Y que ele entrou na sua loja, ou que você ligou, e assim você faz uma retrospectiva. Faz parte do rapport o quanto de informação real a gente traz para a memória da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Rapport é uma conexão. Então, se eu ligo para a pessoa e falo assim, como hoje, ao rever a Milena. Milena, você lembra daquela vez que nós nos encontramos na empresa X, nananá? Isso cria conexão. Mesmo que ela não se lembre, ela não vai ser indelicada de falar, nossa, nunca te vi. Isso não existe. Não, mas eu me lembro. Tenho certeza que sim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é uma programação. O nosso cérebro, ele tem respostas prontas para muita coisa. Então, Morgana, se você percebe que está difícil e que você não está conseguindo quebrar a barreira naquele momento, não insiste. Queira ser feliz, não queira estar certa. Queira ser feliz. Liga para o cliente no dia seguinte, mas retoma aquele momento. Seu fulano, o senhor entrou na loja ontem, eu percebi que o senhor estava alterado, ou um pouco, enfim, qualquer que seja o descritivo, né? Então, a resposta para mim é sim, dá sempre para estabelecer rapport. Se não na hora, 10 minutos depois, um dia depois. Ai, mas isso então deu uma tranquilidade em todo mundo aqui, tenho certeza, viu, Cássio? Se não dá agora, dá depois, e aí tem que realmente manter a sua agenda, a sua organização aí para você continuar em conexão com esse cliente. Cássio, você tinha comentado que ia falar daqui a pouquinho sobre o espelhamento. Fala um pouco sobre essa técnica para o pessoal. Será que o espelhamento não se encaixaria nessa hora que a pessoa está fechada ou não? Porque aí ficam os dois fechados. Pois é, sua pergunta é muito boa, né? Veja só, vamos voltar um pouco ao que a Cíntia disse. Muitas vezes nós fazemos treinamentos em vendas, PNL, técnicas de perguntas, gatilhos mentais, e muitas pessoas acreditam, acham, imaginam que aquilo vai ser o grande diferencial na vida dela. E é verdade. Desde o momento que você consiga trabalhar, assimilar e conseguir colocar essas técnicas em prática. Mas, usando aqui de uma maneira muito simples e muito honesta, nem todos os clientes estão abertos naquele momento, como disse a Cíntia com muita propriedade. Nem todos aqueles clientes estão dispostos naquele momento a se abrir para criar um rapport. Nós vamos utilizar todas as técnicas possíveis, e aí entra a técnica do espelhamento, que é entender o que esse cliente veio buscar versus aquilo que eu posso oferecer. A técnica do espelhamento ela é muito confundida com o rapport. O que a diferencia? São as estratégias que eu uso para criar essa conexão com o cliente. Então, por exemplo, eu vou muito, muito próximo, se o cliente se apresenta um pouco fechado, eu vou tentar, na medida do possível, sem invadir o espaço desse cliente, identificar aquilo que ele está buscando. Através de perguntas. E, consequentemente, esse cliente está com a mão no bolso olhando um carro. Eu vou me aproximar desse cliente e colocar a minha mão no bolso para ver como ele reage. E nós vamos dando mensagens, trabalhando mensagens subliminares nesse cliente, para ele se familiarizar
ou para ele se sentir muito próximo de como eu sou. Se é uma pessoa que tem, uma pessoa muito simples, e a gente vê muito isso no interior do Brasil, né? Pessoas simples que entram numa loja para comprar um trator, uma moto, um automóvel. Então, quanto mais simplicidade eu também demonstrar no meu atendimento, mais fácil vai ser. Só com um exemplo bem rápido, outro dia tinha um vendedor, em uma das lojas eles trabalham de gravata ainda. O que ele percebeu isso? Eu aprendi com este vendedor, e de uma maneira muito humilde eu te digo isso. Quando o cliente entrou, ele percebeu a simplicidade desse cliente, ele tirou a gravata, colocou na gaveta, dobrou as mangas e foi atender esse cliente. Ou seja, ele se colocou no lugar do cliente, no mesmo nível, porque quando a gente fala de uma relação, existem alguns degraus aqui, né? Se o cliente vem muito abaixo e você tenta abaixar para atendê-lo embaixo, aqui, para atendê-lo num nível baixo, o que vai acontecer? Isso não vai evoluir. Então, qual é o objetivo? Você trazer esse cliente para um nível que ele se sinta confortável. Porque senão ele vai fazer lá embaixo, estou só olhando, estou só vendo se dá, pô, gostei, mas não é hoje. Então, eu trago esse cliente e mostro, mas vem aqui, o senhor já sentou nesse carro? O senhor já experimentou o volante multifuncional? O senhor já dirigiu um carro com câmbio automático, câmbio CVT? O senhor já andou nessa moto? Ela traz um diferencial aqui fantástico, que é o controle de estabilidade. Olha, esse trator, o senhor pode conectá-lo a todas as tecnologias, enfim, eu vou demonstrando o que ele tem e eu posso aproveitar. Vejam aí, Cássio e Cíntia, eu pensei aqui numa situação do dia a dia, né? Já que vocês falaram da questão do clima, né? Dessa conexão e tal. Quando a gente está em algumas situações na vida, seja num relacionamento pessoal, conhecendo alguém, ou até em um nível de amizade, você já está na casa dos amigos, tal, ou numa entrevista de emprego, ou na conversa com o chefe, quando a gente experiencia um pouco da postura daquela pessoa, rapidamente a gente sente essa conexão, a gente entra um pouco nessa empatia, né? Então, se a pessoa encosta, você encosta também, eu não sei, você sente a mesma sensação que ela. Aí parece que vem uma mensagem para você assim, ela está à vontade, ela está tranquila, não tem pressa. Por exemplo, estou dando exemplos aqui, eles podem falar com certeza tecnicamente e melhor embasados, inclusive, do que eu. Se a pessoa senta na pontinha da cadeira e você está na cadeira inteira, mas você faz a mesma coisa, senta na pontinha da cadeira, rapidamente vem aquela sensação para você de como a pessoa está naquele momento. Então, a questão do espelhamento pode lhe ajudar, inclusive no sensorial também, assim, mesmo que não seja isso que a gente esteja abordando agora, né? Mas eu percebo isso, sabia? Quando eu estou apresentando uma live, alguma coisa, eu vejo se meu convidado encosta, eu falo, bom, vou encostar também. Aí eu vejo quem está no remoto mais assim. Aí eu vou para o remoto também mais assim, para tentar estar na energia da pessoa, no sentido de deixá-la à vontade, né? Mas aqui o objetivo é bem maior, né? O sentido de atender. É um pouco por aí essa questão do espelhamento, é mais do que imitar a pessoa, é uma técnica que ajuda a encontrar essa empatia. Vamos lá. Eu, por exemplo, estou utilizando a técnica do espelhamento com você. Eu me sinto confortável na entrevista, prestando atenção nisso. E dentro dessa pergunta que você fez, né, eu vou trazer uma forma diferente. Eu vou me assemelhar aos comportamentos da pessoa, com uma diferença. Eu preciso tomar muito cuidado para que isso não vire uma cópia. E o cliente perceba que eu estou copiando. Lembra do Sombra, aquele que aparecia Parece na coisa TV? De criança, né? Ficava copiando. Então, se o cliente perceber isso, e se a outra pessoa perceber, pode provocar um certo desconforto. Então, quanto melhor eu trabalhar a técnica, você deu um exemplo, né? Eu vou passar um valor para o cliente, eu coloco próximo a ele, mas nem tanto, ele tem que ir para a ponta da mesa, ele se aproxima da mesa, ele está dando sinais de que está interessado naquilo, eu também me aproximo da mesa e dou sinal, ele abaixa, ele vai, não, mas o que você pode fazer? Aí eu tenho que recuar do espelhamento, se eu também fizer assim, vê aí o que você faz, aí não, Nossa. Aí eu continuo, então tem momentos dentro do espelhamento que eu vou trabalhar, espelhar, mas em alguns momentos eu preciso manter a linha de raciocínio que eu vinha seguindo, para que haja esta mudança, o degrau que a gente chama, né? E isso é a parte importante.
A Cíntia quer comentar alguma coisa. Não, eu quero só retomar a primeira frase da noite. É. Eu não posso desrespeitar a mim para respeitar o outro. Então, um espelhamento vai no meu limite. Imagina que eu tenho que passar o dia... Normalmente homens sentam de perna aberta, Sim. né? Eu não posso, e eu estou de saia. Como eu vou fazer um espelhamento de saia e vou abrir a perna também? Então, é suave, são movimentos suaves. E eu estou dando alguns exemplos para explicar assim, é dentro de um limite. Eu me lembro uma vez, vale contar esse exemplo bem rápido. Eu estava ensinando isso e coloquei 2 participantes para fazer a técnica. Tá. Os participantes morreram de rir e eu não entendia o que estava acontecendo. Eles falaram, Cíntia, é que eu fiz assim com o cabelo e ele é careca, como ele vai fazer isso? E virou uma comédia, né? Porque assim, não é tudo, né? Cássio colocou muito bem. O espelhamento é um pedacinho do rapport, não é o rapport inteiro. O rapport envolve a escuta, o olhar e a sensação somada ao espelhamento. Só uma última colocação. Diga. E aí a gente entra na parte da linguística lá atrás, né? Eu preciso trabalhar as percepções, Uhum. a codificação e a decodificação. E isso é muito importante. Eu percebo em você o que eu posso espelhar, decodifico aquilo que você codificou para que haja a sintonia na nossa conversa. Olha como isso é complexo. Eu codifico, eu percebo, codifico e decodifico. Porque muitas vezes as pessoas são tão claras e ao mesmo tempo nós não entendemos o que elas querem dizer. E essa é a diferença, o quanto eu consigo decodificar para poder espelhar. E não faço isso o tempo todo, trago o diferencial. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta da audiência, o tempo voa, hein? Por enquanto, participaram aqui conosco o Kleber, o Arilson e a Morgana. Deixa eu ver a próxima pergunta. Daqui a pouquinho? Tá bom. Gente, é o seguinte, o tempo voa, passa muito rápido mesmo, a gente tem tempo para mais uma pergunta, a gente também tem tempo para as considerações finais. Daqui a pouquinho eu vou chegar nessa pergunta e as considerações finais, enquanto isso a gente vai se organizando aqui com os comentários e as perguntas de vocês. Eu quero só dizer para vocês o seguinte... Gente, essa é uma oportunidade imperdível, né? Que a FenaBrave e a FenaCodiv estão proporcionando para todos vocês. E olha, eu me incluo nessa, o pessoal do estúdio também sempre aproveita, sempre aprende. Então é realmente muito valioso tudo isso que acontece para vocês, principalmente porque é focado no dia a dia das concessionárias, né, autorizadas. Com o apoio dos Sincodives e regionais, sem falar, falando, com certeza, reforçando aqui o patrocínio do Itaú, todos esses ciclos do Foco Online estão sendo oferecidos a vocês de forma totalmente gratuita, né? E para todo o Brasil. Então, no formato antigo, no formato anterior, vocês precisavam estar presentes, né? E o Foco Online precisava rodar o Brasil, né? Era um tour que se fazia para poder esse volume de informação alcançar vocês. Agora é na internet. Então, assim... Minha sugestão, tente assistir o ciclo no dia, no ao vivo, porque assim você participa, você contribui e ganha o certificado. Mas se não deu, não tem problema, assiste depois. Não deixe para muito depois, porque tem uma validade, essa plataforma vai ficar disponível só por um tempo. Mas agora, por que tudo isso acontece? Porque esse setor que vocês trabalham é extremamente importante para o Brasil. Então, você que está chegando agora nesse setor, você sabe que a FenaBrave representa mais de 7.000 concessionárias autorizadas em todo o país, não é mesmo? Então, ela faz isso por meio das 52 associações de marcas filiadas e de 23 regionais e Sincodives. E a FenaBrave representa aí um setor que emprega mais de 300.000 pessoas diretamente e responde por mais de 5% do PIB brasileiro. Você que nos assiste faz parte disso, então você é importante, né? O seu dia a dia, a sua posição
na economia, no negócio, a sua função que você desempenha, está diretamente ligada ao desenvolvimento do nosso país. Então, que bom que você está aqui com a gente ao vivo, você está aqui se preparando e aprendendo mais para poder conseguir alcançar melhores resultados e também para se tornar um profissional melhor. E eu também quero dizer para você que, além dos nossos ciclos, o Foco Online também tem cursos da Universidade Web, FenaBrave, não sei se vocês já participaram aí, e também tem um sistema de dados de mercado personalizados, que é o sistema DMP, que são ferramentas assim essenciais para ajudar você a desenvolver novas estratégias para o seu negócio e entender melhor a sua área de segmento de atuação. É muita coisa que tem à sua disposição, faça uso disso. Ela fala isso todo ciclo. Mas, gente, só vai mudar a sua vida se você usar essas ferramentas, tá? Então, aprenda, incremente a sua carreira, os resultados da concessionária autorizada em que você atua, usando todas essas ferramentas. É importante falar, sabe, Cássio? Sim. E também... Cíntia, a gente precisa falar porque senão parece que é uma informação só institucional, mas cada dia a gente fala um pouquinho e chega uma hora que a gente liga uma conexão, vira essa chavinha e a pessoa entende o que a gente tem aqui para dizer. Olha, a pergunta já está aqui, é do Roberto Neto, da Remasa de São Paulo. Olha, esse tem orgulho de pertencer. Eu comento que quando o pessoal escreve, fala de onde fala o nome da empresa, a pessoa está satisfeita aí no emprego. Será, Roberto? Acho que sim, hein? Em tempos de cada vez mais contatos online e via WhatsApp, chats, né, o chatbot também, por exemplo, como aplicar PNL nesses contatos virtuais? Quer falar, Cássio? Vamos lá. Bom, Roberto, muito obrigado. A sua pergunta é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos entender o seguinte. Quando nós trabalhamos a PNL voltado para o atendimento online, nós precisamos entender onde nós estamos e onde nós queremos chegar. O cliente não acorda mais sábado de manhã, pega o jornalzinho e vai visitar a loja. O cliente acorda sábado de manhã, pega o seu celular, uma xícara de café, senta no sofá, começa a pesquisar marca, começa a pesquisar modelo, começa a pesquisar concessionárias, e aí ele começa a interagir. Esse cliente manda mensagens entre 5, 6, 7 e até 10 lojas diferentes. Então, a partir de agora, eu preciso estar conectado. Se nós falarmos hoje, nós temos mais de 150 milhões de pessoas conectadas. Nós já estamos falando em internet 5G. Então, a necessidade de fazer diferente aquilo que você já fazia, consequentemente, é o resultado que você busca. Então, como que eu posso utilizar a PNL? Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp. O cliente, posso exemplificar? Me permita? Sim. O cliente fala assim, qual o preço do carro? Olá, senhor Roberto, como vai? É um prazer receber sua mensagem. Meu nome é Cássio Ferraz, eu sou da loja Lero Lero. Este carro com airbag, eu trabalho técnicas de rapport, ou seja, a interação, a conexão com esse cliente, logo nas primeiras mensagens. Da mesma forma, quando a gente fala, Milene, é muito bom reforçar isso, e eu ouvi no ciclo passado, e eu sou muito amigo do Rafael, e a gente partilha muito essas Rafael informações. Kutaiti. Sim, fizemos o ciclo de palestras do ano passado. O cliente mandou uma mensagem com autorização dele, eu posso, senhor Roberto, posso fazer uma videochamada com o senhor? Olá, senhor Roberto, como vai? Meu nome é Cássio Ferraz, muito obrigado por entrar. Então, o formato de atender este cliente já mudou. Então, eu não fico mais só trocando mensagens por WhatsApp, eu vou por uma videochamada, eu tento levar vídeos para esse cliente, vídeos do porta-malas, se for um trator, o vídeo do motor do trator, da moto, trabalhando os diferenciais, e criar nesse cliente essa sinergia. Lembram que nós falamos agora? Desconstruir. O cliente está tão acostumado a receber um atendimento muito frio, que quando a gente trabalha algo novo, sim, consequentemente, leva para ele o algo a mais. É o algo a mais. Só para concluir, fazer a diferença onde todos imaginam que não tem mais diferença. Essa é a dica, né? Encantamento. Satisfazer as necessidades do cliente, ele já tem isso. Eu preciso encantar esse cliente, eu preciso levar o algo a mais para esse cliente. Surpreender.
surpreender. Muito bem. Cássio, nós estamos nos 5 minutinhos finais. Você acredita que essa sua última colocação já engloba uma consideração final que você queria fazer ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Que eu achei que você fechou lindamente, Sim, você foi feliz aí. É isso aí. Vamos reforçar a frase do início? Sim. Quer piorar, é só parar de melhorar. Vou falar para essa câmera aqui. Quer piorar, é só parar de melhorar. Faça a diferença onde todos imaginam que não tem mais diferença. Pronto. Muito bem. Cássio, muito obrigada pela sua participação aqui.